Santa Cecília TV. À noite o programa é reprisado às 20 horas aqui na emissora e depois fica disponibilizado no YouTube para você rever a qualquer momento. Porque aqui você tem informação, opinião e comentário com conteúdo, sempre com a presença de convidados especiais e comentaristas que levam a você o que de mais importante acontece na região da Baixada Santista, em todo o estado, e os temas nacionais que repercutem diretamente no dia a dia de você, telespectador. Hoje aqui recebendo com muita honra o vereador Ademir Pestana, aqui à minha esquerda, e à minha direita o vereador eleito, o advogado Bruno Orlandi. Ali na ponta a Jéssica Souza, que daqui a pouquinho fala para você, telespectador, para você internauta também, como participar aqui do painel regional. Ela vai passar os telefones, o Facebook, porque você também é integrante desta bancada. Estamos aguardando também o jornalista Aldo Neto, que já deve estar chegando aqui aos estúdios da Santa Cecília TV. Temos os jornais parceiros aqui do painel, como o Diário do Litoral. Manchete hoje: réu na Lava Jato, Cunha é preso por risco de fuga. Eu passo aqui uma edição para o Ademir Pestana, obrigado. Para o Bruno, obrigado. E o outro jornal parceiro é a Gazeta de São Paulo, do mesmo grupo do Diário do Litoral. Manchete também: Cunha é preso pela Lava Jato e tem 220 milhões bloqueados aí pela Justiça. Aqui uma edição para o Ademir, obrigado. Outra para o Bruno Orlandi. E a gente já vai começando aqui o nosso encontro desta tarde, cumprimentando o vereador Ademir Pestana. Boa tarde, vereador. Boa tarde, quero cumprimentá-lo pela sua reeleição, mais uma legislatura aí à frente da Câmara, como representante da comunidade. Eu agradeço o convite, queria cumprimentar os telespectadores aí do painel regional, um programa que já é consolidado na Baixada Santista e um programa que forma opinião, né? Cumprimentar lá a Jéssica, né, essa bonita jornalista, né? Cumprimentar o vereador eleito, Bruno Orlandi, advogado também, muito bem votado, do meu partido também, PSDB. Eu tenho absoluta certeza que é um vereador que vai trazer para a Câmara Municipal novos conceitos, novos pensamentos e vai se somar a essa realidade política que é muito ruim, mas trazendo esperança para a população. E cumprimentar aqui o Heraldo, advogado, conhecido, jornalista, sempre presente nas discussões aqui políticas, econômicas da nossa região. Muito obrigado aí pelo convite. Bom, obrigado, eu que agradeço o Ademir Pestana. E aqui o Bruno Orlandi, aqui à minha esquerda, também cumprimentaram pela sua eleição a nova legislatura da Câmara de Santos, que começa a partir de janeiro do próximo ano. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde, Ademir. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos que nos assistem no painel regional. Uma honra para mim, queria agradecer o convite, a participação, estar com todos aqui para poder esclarecer algumas dúvidas, falar um pouco do nosso trabalho e das expectativas que a gente tem para fazer Santos crescer cada vez mais. Então, agradeço a oportunidade e me coloco à disposição, Heraldo. Muito bem. E a Jéssica ali na ponta. Jéssica, tudo bom? Tudo bem, Heraldo. Boa tarde para você, boa tarde aos vereadores. E uma ótima tarde também para você aí de casa. Participe através dos telefones 3223-1120 ou 3223-7676. Você pode participar também através do Facebook, facebook.com/painel regional TV. Mande a sua dúvida, sugestão, pergunta, opinião, fique à vontade. A bancada é bem democrática. Muito bem. Embora já seja de conhecimento de todos, a prisão do ex-presidente da Câmara dos Deputados, o Eduardo Cunha, criou aí realmente um verdadeiro furor aí no meio político. E a gente sabe que essas eleições, particularmente, o grande número de votos em branco, votos nulos e a abstenção, as pessoas que deixaram de comparecer às urnas, deveu-se exatamente em razão de práticas nada recomendáveis de políticos, como Eduardo Cunha, que acabou sendo preso ontem. E isso vem criando também uma expectativa grande de que outros políticos que também não andaram bem venham ter o mesmo destino do Eduardo Cunha. Na verdade, a prisão dele, o Ademir Pestana, é um caminho natural para tentar realmente moralizar
os costumes políticos no Brasil? Eu acho que sim, né? A gente sempre escutava aquela máxima, né? Que político dificilmente vai preso ou pessoas que têm uma condição econômica de contratar um grande advogado também estariam isentas de prisão no Brasil, né? Mas isso vem mudando, né? Vem mudando aí com esses novos procuradores, né? Com esses novos juízes que fazem cumprir a lei. O que a gente vê aí? Vê o cumprimento da lei. Um juiz como o Sérgio Moro, né? Que traz a lei e faz o enfrentamento, coisas que a gente não tinha no passado. Mas é um momento ruim para a política, né? Nós aqui em Santos sentimos isso, né? Tivemos aí quase 123 mil pessoas que não votaram, um terço, né? Do eleitorado. Não votou. E nós somos uma cidade que tem um excelente prefeito, é uma cidade que tem a melhor qualidade de vida do Brasil, né? Uma cidade que está em expansão, uma cidade que pensa em mobilidade, pensa em segurança, né? Tamanha é também as dificuldades que nós temos em toda a região, de uma forma de comparação. Mas refletiu aqui também, né, na Câmara dos Vereadores, com vários vereadores com uma diminuição dos votos, né? E isso serve como um alerta, né, para que a gente faça uma condução política, que aproveitar aí com a eleição do Bruno Orlandi, que é um jovem advogado que a partir de 1º de janeiro estará na Câmara Municipal de Santos, né, trazendo essa expectativa que a população cobra de nós parlamentares, né, mais transparência, mais audiências públicas, né? Eu mesmo tenho um projeto que eu quero apresentar a partir do próximo ano aí, quero contar até com o apoio do Bruno, que é entre as duas audiências, ou 3, se fizerem necessárias, quantas se fizerem necessárias, no mínimo uma audiência pública digital, onde as pessoas possam opinar, né? Com relação àquele feito, àquele projeto, dar as suas sugestões. Eu acho que as pessoas querem isso, querem mais transparência das coisas públicas. Muito bem. Bruno Orlandi, a prisão do Cunha é um encaminhamento aí de, pelo menos, mostrar que há lei e há cumprimento da lei no Brasil, mas também não deixa de ter aquela questão da influência negativa desses políticos, do naipe do Cunha, e se refletiu aí em toda a eleição, quer dizer, a população, ou parte da população, do eleitorado, ficou evidente isso, né? Deixou de comparecer às urnas, ou votou em branco, ou votou em nulo, ou com aquela assertiva de que, olha, se é político, não presta. Né? Heraldo, eu creio que o Brasil vive um momento de transição. Importante a gente analisar o resultado disso tudo. Obviamente, a prisão do Cunha, ela serve de exemplo que demonstra que seja advogado, político, jornalista, pedreiro, qualquer tipo de profissão, todos nós temos que cumprir a lei. A lei não pode ser diferente para X ou para Y. Todos temos que cumprir a lei e quando há o descumprimento tem que vir a sanção adequada. Ou seja, se você praticou um delito, você tem que responder criminalmente por isso. Eu acho que hoje nós caminhamos para isso. E dentro da política, essa abstenção grande, ou os votos brancos e nulos, demonstra que a população estava insatisfeita com algumas questões. E que hoje nós temos condição, com essa nova Câmara montada a partir de 1º de janeiro, de tentar demonstrar que dá para fazer política de uma outra forma, a forma que a população hoje clama. Com audiências públicas digitais, por exemplo, como o vereador Ademir falou, trazendo a manifestação de todos, não são todos os munícipes que têm condição de frequentar a audiência pública ou de participar, assistir à TV Câmara, mas de uma forma digital talvez nós consigamos que mais pessoas participem dos destinos políticos da nossa cidade. Então eu acredito que a política hoje, o Brasil, passam por um novo momento, uma transição muito maior do que já foi feito nos últimos anos. E nós temos um papel fundamental, quando eu falo todos nós cidadãos, para que possamos fazer a diferença no crescimento do nosso país. Muito bem. Você é vereador da primeira eleição agora. Como é que você analisa a disputa em si? Porque esse ano realmente, esse ano eleitoral foi muito difícil, né? Houve primeiro essa mini-reforma eleitoral que reduziu o tempo de campanha e desses novos que a gente tem ouvido e tem participado aqui do programa, a afirmação deles, a análise que eles fazem é de que foram eleitos aqueles que já tinham algum trabalho a ser apresentado. Não adianta aquela disposição só de ingressar na vida política e querer aproveitar essa exposição de apenas 45 dias.
Você já atua no governo, você atua na Secretaria de Segurança Municipal, não é isso? Secretária Adjunta de Segurança. Secretária Adjunta de Segurança. Bom, então qual é a tua análise que tu faz da tua campanha e do resultado positivo que você conquistou nas urnas? Eu acho que hoje o eleitorado, ele participa de uma maneira muito mais direta da eleição, ou seja, ele analisa o conteúdo daqueles que ele está votando ou que ele está apoiando. Então, eu vou falar um pouco da nossa caminhada. Eu fui conselheiro tutelar em Santos, 2009 a 2012. Fui professor de universidade, faculdade de Direito aqui em Santos. Tive a oportunidade de ser secretário adjunto de segurança no governo Paulo Alexandre Barbosa. Então, durante todo esse trabalho, obviamente, as conquistas que nós colocamos, nós conseguimos praticamente triplicar o número de câmeras do município, trouxemos atividade delegada, trocamos as viaturas, modernizamos a guarda municipal. Então, com todo esse trabalho, obviamente, a população reconhece o serviço realizado e isso acaba tendo a consequência que são os votos na urna. Mas eu creio que a eleição passa por uma outra motivação que hoje é uma realidade e foi comprovada também nas urnas, as redes sociais. Eu acho que as redes sociais hoje têm um papel preponderante dentro do quadro eleitoral. Se nós analisarmos a eleição de 2012, ela tinha muito mais papel, placas, na época era possível também cavalete, enfim, tinham inúmeras questões que eram possíveis de se trabalhar. Dentro das novas regras eleitorais, você não pôde trabalhar com cavalete, placa, faixa, o número de papel diminuiu, o tempo de campanha diminuiu, tinham ruas que você passava em Santos que você não se sentia no meio de uma campanha eleitoral. Não tinha, às vezes, sequer um carro adesivado. Então, hoje, a internet tem um papel fundamental nessa nova mudança. Eu acredito que o eleitorado, hoje, ele analisa o conteúdo do candidato e ele consegue visualizar, por meio da internet, todas as informações que ele precisa para decidir o seu voto. Por isso é que a eleição teve esse quadro tão diferente do que era imaginado. Muito bem. E o Ademir? O Ademir está na quarta? Vai para a quinta? Não, vai para a quarta. Vou para a quarta. Então, já está concluindo a sua terceira legislatura. Estou concluindo a minha terceira legislatura. E para quem já estava, me parece que é um pouquinho mais difícil. É mais difícil, sim, o Heraldo, porque, como o Bruno falou, as redes sociais vieram para modificar, para informar, né? Hoje, se você entra através do Google, digita o nome do candidato, você tem muitas informações. Hoje tem a informação de família, até da sua vida, às vezes, privada, né? Você acaba tendo acesso ao candidato. E o que precisa é isso, você precisa buscar, através das redes sociais, a expectativa da própria população, né? A população reflete aquilo que ela sente, né? Por exemplo, a crise econômica, a crise política. Então, há um descrédito que acaba generalizando a todos, né? E às vezes que eu falo, às vezes você elege um candidato, às vezes você não elege o melhor candidato, o mais bem preparado, mas elege aquele que formatou melhor o seu programa, que foi melhor para a mídia, apresentou boas ideias, entendeu? Mas às vezes o melhor seria um outro. Então a gente comete às vezes até esse equívoco, mas eu penso que a gente caminha para um novo momento político. Eu acho que nós temos que fazer aí uma reforma política que foi falada que ela precisava acontecer. Ela aconteceu em parte só, ela não aconteceu no todo, né? Nós precisamos talvez um plebiscito popular para buscar esse caminho. Eu acho que a gente copia muito tendências políticas europeias, a gente precisa construir a nossa. Nós temos alguns exemplos dentro do Brasil, dentro da história do Brasil, né? Alguns pensamentos muito bons para se formatar isso para a política e trazer um novo momento, como, por exemplo, a diferença que tem da política no Brasil com relação à política dos Estados Unidos, né? Lá é mais dinâmica, você vê que qualquer falha, qualquer denúncia, isso já reflete naquele posicionamento daqueles candidatos, né? Exato. Então a gente tem que caminhar para isso, Heraldo, e as pessoas têm que confiar. As pessoas têm que confiar. Por exemplo, o Bruno falou do seu currículo aqui. Ele não foi vereador porque, eu quero ser candidato a vereador. Não, ele foi induzido a isso. Ele foi professor, ele é secretário adjunto, ele trabalhou com segurança, as pessoas o procuravam como procuram os vereadores, até talvez mais pela própria segurança. Então isso é uma construção. Então agora, como vereador, ele pretende colocar na prática aquele seu pensamento, tudo aquilo que ele passou e que ele acha que ele pode, através de novas ideias, colocar e ir ao encontro da própria população. Então, eu entendo que a política vai ser, assim, mais essa resposta afirmativa, né?
mas trazendo a credibilidade. Até agora há pouco, ali fora, estava conversando com o Bruno com relação às redes sociais, né? Nós temos que apresentar até para o munícipe aquilo que a gente não conseguiu realizar e o porquê não realizou, se houve falha, se houve inconstitucionalidade, né? Por que o prefeito vetou às vezes e explicar para as pessoas isso. Então, às vezes, até alcançar e não alcançar é uma resposta para essa população e busca de novos caminhos. Agora, Ademir, você já falou anteriormente que está concluindo a sua terceira legislatura. Essa alteração na própria legislação e essa nova forma de fazer política, você sentiu essa diferença? Porque as eleições anteriores eram eleições cuja campanha era com muito papel, muro, inscrição em muros, cavaletes, carro de som, enfim, tudo isso. Houve uma ruptura. Como é que você se adaptou a essa nova forma? Você sentiu isso também? Pela até a minha própria idade, né, a gente acaba sendo um pouquinho mais conservador e a gente fica com algum receio de mudar. Mas a gente está forte também no Face, nas redes sociais, apresentando a nossa propostas e tal. Eu acho que até a minha queda de mais de 800 votos se dá até pelo desgaste, pela população clamar por mudanças, né? Eu acho que mais por isso. Eu fiz uma campanha também com papel na rua, tentando convencer as pessoas. Eu acho que tenho que mudar isso, né? Se for candidato daqui a 4 anos, eu tenho que fazer uma política um pouco diferente. Eu acho que esse modelo, ele naufragou. Ele naufragou. Você não precisa mais de papelzinho na rua, você não precisa mais de carro de som, você precisa informar e precisa ter credibilidade e acreditar nisso. Se não for eleito, não for eleito, não faz mal. O candidato tem que pensar dessa forma, ele tem que enfrentar e buscar os seus caminhos, né? Por exemplo, eu caminhei mais na área da saúde, eu acabei atuando um pouco mais fora da própria área de saúde, apesar de ter conseguido aumentar 42 novos leitos SUS, 9 leitos de CTI, e participar da construção dessas policlínicas, né? Mas talvez não informar isso para a população adequadamente, talvez não funcionou. Agora, o papel, a pessoa desconfia, é difícil. É que nem aquela pessoa que curte a sua proposta lá no Facebook. Por ela curtir não quer dizer que ela está com você, quer dizer que ela vai votar em você. É verdade. Né? É a mesma coisa o papel. Quando você entrega, a pessoa, pois não, vou dar uma olhadinha, mas funciona... Primeira lixeirinha ele joga fora. Primeira lixeirinha ele joga fora, né? Você precisa quando não joga na rua mesmo, né? Construir uma imagem que possa trazer credibilidade à pessoa, né? Ser uma pessoa reta naquilo que você se propõe a fazer. Muito bem. Presente aqui já o Aldo Neto. O Aldo Neto, ele já vai dar o boa tarde dele. Estou com a agenda de vereador, muita reunião, acabei me atrasando para se desculpar os públicos. O Ademir falou que perdeu alguns votos, todos perderam votos, porque Santos teve um fenômeno não só da abstenção brancos e nulos, e Kenny Mendes e a Thelma de Souza, que tirou quase 35 mil votos da disputa. Bem, quer que eu fale sobre isso? Antes da gente ir para o break, vai. Resumidamente? Resumidamente. É muito fácil culpar a rede social, que isso é culpa de rede social. Isso não é culpa de rede social, isso é culpa de trabalho. Não, Até uma tem um trabalho longo na cidade, foi prefeita. Se explica, né? Teve 20 mil votos a última vez que saiu candidata a vereadora, que, salvo engano, foi na eleição de 2008, a reeleição do prefeito Papa. Não tinha o Kenny naquela época. Não tinha Kenny, ela teve 20 mil. O Kenny teve 24, passou a ser vereador mais votado da história. E não foi por causa de rede social, foi por causa de trabalho dele ou trabalho que é dele ou sei lá o quê. Não é a rede social, é só um meio de comunicação, não elege ninguém. Não elege ninguém. O que talvez mudou é que com as proibições absurdas e imbecis da legislação eleitoral, que não pode fazer campanha, não pode nada, como se alguém trocasse voto por um jornal por causa de um boné, por causa de uma camiseta. As redes sociais talvez sejam o melhor caminho para se divulgar o trabalho do político. Agora, dizer que se elegeu para a rede social, eu não acredito. Muito bem, vamos fazer um intervalo e a gente já retorna daqui a pouquinho para o segundo bloco do painel regional. Já de retorno aqui para o segundo bloco do painel regional, os dois vereadores presentes aqui na bancada hoje são do PSDB, o mesmo partido do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, que tem 19 vereadores na sua
Não, do partido somos em 8. Não, né? na base. Na base. Tem da 19 na base do de partido somos sustentação. em 8, né? E a coligação saiu com os 2 do PMDB, o Rui e o Banha, fizemos 10 vereadores, né? Mas a base de sustentação do prefeito são 19. 19. 19. Ser do partido do prefeito e compor a base, fica mais difícil a atuação ou não? Eu acredito que é uma responsabilidade muito maior. Ser do partido do prefeito quer dizer que você coaduna com as ideias, não somente do governo, mas com o partido que está exercendo o governo. Então, o programa partidário, o programa político que o prefeito fez para o município, são diferenciais que o vereador do PSDB tem que levar adiante. Isso traz uma responsabilidade muito grande. Mas, obviamente, aqueles que fazem parte do apoio ao governo Paulo Alexandre, obviamente, tem uma responsabilidade também grande. Talvez não tão grande quanto o do PSDB, mas o simples fato de ser um vereador que apoia o governo traz uma responsabilidade muito grande, sem a menor dúvida. Ademir, não inibe o fato de integrar a aliança do prefeito? Você não se sente, às vezes, podado numa iniciativa, num projeto de lei? Eu acho que nesse sentido, sim. Às vezes você, como faz parte de uma base, mas você escolheu aquilo. Então você tem que procurar, dentro dessa base, buscar, talvez somar aquilo que o prefeito deseja para a cidade e ser, como o Bruno falou, ser fiscalizador mesmo. Não é porque você é da base que você não vai ser um vereador que fiscaliza. Você precisa fiscalizar para ajudar o prefeito, para não ter dúvidas, para dar credibilidade à Câmara também. Senão a Câmara fica omissa, porque somos da base, vai aprovar tudo e fica assim. Isso não é verdade. A responsabilidade do vereador aumenta e aumenta bastante. Eu acho que até ser da base dificulta até na próxima eleição aqueles que são candidatos à reeleição. Isso até dificulta, porque às vezes você ser oposição em alguns momentos beneficia, chama atenção, demonstra que você está mais presente. Mas fazer parte da base do governo, presidir algumas comissões, alguma SEB, a responsabilidade aumenta, porque a cobrança também aumenta bastante, viu, Heraldo? Mas você tem que ser firme nas suas posições, criticar o prefeito naquilo que tem que criticar, mas fazendo uma crítica construtiva, de crescimento, de melhora. É isso que você tem que, a sua posição é essa aí, né? Enfim, e está sempre do lado do prefeito também. O prefeito hoje tem a idade do meu filho, né? 38 anos, né? Para mim é como se podia ser o meu filho, né? E toda vez que eu tenho a oportunidade de estar com o prefeito, eu gosto demais do Paulinho. Paulinho é uma pessoa que nasceu para ser político, né? Um advogado, um conhecimento assim tremendo, com um potencial futuro na política do estado de São Paulo muito grande. Penso que está até preparado para futuramente seguir até os caminhos de Mário Covas, assim, como um futuro governador. Eu penso que... Senador da República também? Um governador. Pode, quem sabe, senador, né? Com a minha idade pode até chegar a senador, porque capacidade tem, conhecimento tem e é muito bem preparado. Fala, Aldo, você está louco para falar aí? Não, eu estou louco a aproveitar aí a presença do vereador Ademir. Tá aí, você já colocou o Menoto Bloco, que está no 3º mandato, já presidiu o partido, já andou por vários partidos da cidade, tem uma vasta experiência política. E a discussão política hoje da cidade é quem que vai ser o sucessor de Manuel Constantino na presidência da Câmara. Emílio Pestana. Eu queria entender, vou chegar... O que se fala nos bastidores, vereador, é que os 12 vereadores aí que foram reeleitos montaram um grupo entre eles e que só vai estar eles no comando da Câmara, eles participando de comissões, as comissões fixas da Câmara. E eles dividindo os cargos, porque a Câmara também tem cargo de mesa, vários cargos de diretor de tecnologia. Os novos chamaram para si? Excluíram os novos da conversa. Excluíram os novos. Eu queria perguntar para o vereador Ademir se isso é verdade e por que foi feito isso de exclusão dos novos. E que se é verdade também o que se escuta, que o próximo presidente da Câmara, hoje há uma disputa entre o atual presidente Manuel Constantino e o vereador Adilson Júnior do PTB, que seriam os nomes mais fortes, porque o PSDB não faria a presidência da Câmara. Difícil. E que a ideia é também colocar o vereador Kenny Mendes de líder do governo Paulo Alexandre. Se tem essa conversa acontecendo ou
papo de bastidor, de fofoqueiro, que tem também um monte ali no Castelinho, né? É verdade. Não, existe aí uma expectativa. Você falou em 12 vereadores, se tem um grupo de 12 vereadores que já se uniram para buscar aí a presidência ou buscar o formato da mesa. Se foi eu, não participei disso, eu não fui convidado para essas reuniões e eu não participei. Eu entendo que hoje nós estamos falando aqui de política, da opinião das pessoas que estão nos assistindo, né? O clamor da população. A população clama por uma Câmara transparente, uma Câmara justa, onde todos tenham as mesmas igualdades. Eu acho que, se isso acontecer, que eu acho que não é isso, acho que se iniciou um processo, e é sempre assim, às vezes se forma um bloco de um lado, um bloco do outro, e ficam se pensando, buscando apoio dentro daquela filosofia de trabalho, aí sim, mas se já existe um grupo isolado que não conversou, eu deveria estar participando disso. A conversa que se fala é que o senhor faz parte desse grupo, por isso que eu estou te fazendo essa pergunta. Não, eu não participei. Ninguém falou com você sobre a presidência da Câmara ainda? Não, presidência da Câmara não. Esse grupo, uma pessoa do grupo já falou comigo, mas essa fase de conversação, de encaminhamento, mas eu volto a afirmar, eu entendo que a Câmara, ela tem que ser uma Câmara que dê satisfação à população. Uma Câmara onde todos os vereadores tenham a mesma igualdade. Claro que um vereador novo, ele precisa de alguma experiência, ele precisa passar aquele período, mas ele não pode ser alijado, né? Alijado da sua colocação como parlamentar, votado e com a mesma igualdade que os demais. É uma preocupação, porque se você vê hoje, por exemplo, tem uma comissão permanente, salvo engano meu, pelo menos tinha antigamente, da mulher. E tem as duas vereadoras novas, as duas são novas, elas estão fora, vão ficar fora da comissão da mulher? Não, é estranho, né? E Como é que você vai explicar isso para a população? Eu acho que depois que você escolhe uma mesa, tal, essas comissões são divididas entre todos os parlamentares. Ô, né? Aldo, eu já ouvi que, na verdade, quem está articulando são dois veteranos vereadores. A história, o grupo só tem veterano. A única veterana que está excluída da conversa é a Thelma de Souza. Que não é veterana, né? Porque ela não estava na Câmara, mas já foi. Nessa relação de 12 nomes, o meu nome não tá consta, o seu? não. Então alguém está colocando teu nome lá errado. O meu não consta, não. E a eleição da Câmara passa pela Prefeitura ou não? Isso é lenda também, Ademir. Não é isso, é que você tem aí 19 vereadores que fazem parte da base do prefeito, né? E o que ocorre é o seguinte, aqueles que pretendem um cargo na mesa, aqueles que pretendem presidir, às vezes vão ao prefeito e transmite a ele esse desejo, para ver se é bem-vindo, se o prefeito tem algumas colocações, tá? Vai se apresentando e as pessoas às vezes confundem isso, o prefeito quer ele, o prefeito quer aquele. Não, o prefeito tem, por exemplo, da base, eu entendo hoje que são 8 vereadores, né, do PSDB. Eu acho que quem tem que presidir, pelo número de representantes, é um vereador do PSDB, até por lógica. E depois a composição vai por outros segmentos, né? E é por bom também, né, partidos. vereador, explicar para a população que o presidente da Câmara não é o mais votado, né? Porque todo mundo não, acha que o presidente da Câmara entendo, o Kenny preside a primeira sessão só, né? É isso. Eu entendo que isso não quer dizer que vai ser assim. Pode ser tem um consenso e escolher um outro nome de um partido menor. Não, tudo bem, mas eu entendo que caminharia assim por ter a da maioria, né? Então a maioria tem sempre que ser respeitada. Sabe o que seria importante destacar também, Heraldo? O Aldo é um jornalista que conhece bem o meio político, enfim, tem uma entrada há muitos anos nessa seara. Mas eu acredito que, obviamente, possam existir conversas, mas não acredito que esteja um grupo extremamente fechado dessa forma, excluindo os novos vereadores. Porque os novos vereadores são reflexos de uma parcela da população. E uma parcela da população que optou por fazer uma política diferente da política que vinha sendo feita, pelo menos nesse período. E você fechar um grupo composto por 12 pessoas, excluindo 9, o vereador Ademir já falou que não faz parte, então já seriam 11 excluindo 10, é um risco muito grande, porque isso ficaria evidente para a população. Obviamente, todos iriam ver qual foi
a solução que foi dada ao litígio, e isso não fica bem para ninguém, porque a população não espera isso. A população espera uma Câmara Municipal, um Poder Legislativo que é um órgão autônomo, ela espera autonomia, ela espera composição, haja vista que é um órgão colegiado, para que possa fiscalizar o município, fiscalizar as ações do governo e, com base nisso, que possa se resultar na melhor política pública para o município. Por isso que eu não acredito hoje que exista um grupo composto dessa forma para que possa excluir de um processo democrático como é o do nosso país a escolha de uma mesa que vai dirigir um poder tão nobre quanto é o Poder Legislativo. Então eu não posso acreditar que ainda nos dias de hoje haja uma definição acho que a única dessa maneira forma. de estar excluído algum grupo, vamos supor, nos principais cargos na casa, porque o grupo vencedor acaba escolhendo os principais cargos porque é o que vai dar destino, Sim, né? claro. Aí até justifica, o grupo perdeu, os encaminhamentos para os cargos mais importantes vão ficar para esse grupo, aí justifica. Mas nós não temos ainda esse formato ainda na casa. Nós estamos aí na discussão, o grupo que se forma, o grupo que ficou do passado, que ainda continua. Acho que tem muita água para passar por baixo dessa ponte ainda. Não vai Muita ter mais coisa pra sequestro montar. como teve em 97. Ah, não, né? isso não está fora. Agora, o Ademir, o fato de ter 8 vereadores do PSDB, o Ademir defende que a presidência vá para o partido, porém com alternância do poder. Com alternância do poder, claro. Constantino já Não, foi presidente. Constantino já foi, eu acho que Ah, duas vezes. Mas ele né? pode ser de novo. Ele pode, sim, mas se é ser. do partido, se é uma decisão de consenso entre Eu acho que o Constantino... Equivale. PSDBistas. Também Mas tem uma coisa. A gente não pode esquecer também que o grupo dos 3 elegeu o Marco de Rossi, Sim, né? e você perguntou um negócio para o Ademir, e que também cabe explicar para a população, passa pela prefeitura? Acho que hoje, mais do que em outros anos, passa sim. Porque nós vivemos uma crise financeira mundial muito grave, a arrecadação Mas até aí... a arrecadação da prefeitura caiu muito, e se não for eleito o presidente da Câmara afinado com o poder municipal e que seja austero nos gastos, ou seja, que devolvam um cheque poupudo no final do ano para o prefeito, fica difícil administrar a cidade. A atual legislatura vai devolver aí Mas em torno de 60 bilhões, quer dizer, Aldo, não essa foi verba é da gasta, prefeitura, né? né? Essa verba é da Câmara, é da Câmara. entendeu? É da Devolve Câmara. como devolveu o Sadal, como Sim, devolveu o vários Constantino, entendeu? Mas, às vezes, se eu vou dizer, de até devolver menos verbas, né? Mas você demonstrar que as verbas foram usadas para o benefício da população, também é Por positivo. exemplo, vereador. Também é positivo. Você está dentro do que regulamenta a própria lei de responsabilidade fiscal e aquela que regulamenta o gasto da Câmara Municipal. Mas você tem que demonstrar, fala, você não está devolvendo verbas, mas a Câmara não progrediu em nenhum A dos Câmara tem um aspectos. problema muito grave e que sempre é prometido que vai ser combatido e nunca é. A Câmara se comunica muito mal com a população. Então. A população não entende e não sabe o que é o trabalho de um vereador. A tal da TV Câmara já foi prometida há pelo menos há 10 anos e no máximo conseguiram fazer um convênio para colocar na net, porque não é sinal aberto, é na net a sessão no ar, agora parece que transmite também algumas comissões. Então, é isso que Isso precisa mudar. A Câmara hoje, por exemplo, não tem um Facebook. Ele estava falando tanto disso aí no primeiro bloco, não tem um Facebook próprio. É claro que não é para pegar o Facebook e ficar falando só do presidente da Câmara, como a gente vê acontecer em cidade inteira por aí. Mas é ter um regulamento de uso institucional dos veículos internos dos legislativos santistas, que não tem. Hoje a Câmara se comunica muito mal. A população entende mal o trabalho do vereador, e tem gente que usa isso, você achar aquele trabalho dos outros como se fosse seu, porque a Câmara se comunica muito mal e nunca isso é combatível. De vez em quando aí cria-se. Eu lembro do presidente Mantovani uma vez, o próprio Marcos Rosa, vou criar um cargo de jornalista. Não o cargo de jornalista em cada um dos gabinetes que vai mudar, porque o cargo de jornalista não é gabinete, é institucional. Estou falando de comunicação institucional da casa. É muito mal feito. Mas é o que eu tinha acabado de falar aqui com relação a isso. Se você não devolve as verbas como você falou, devolver o cheque, não precisamos nem devolver o cheque, mas demonstrar para a população que você investiu mais na transparência do poder legislativo, né? Que você investiu em obras necessárias para isso, seja ela de cunho físico ou intelectual,
a resposta é muito positiva, né? Eu acho que esse momento de crise, onde se fala em abertura do hospital, os próprios presidentes, tanto o Sadal como o Constantino, se preocuparam muito com isso, em devolver essas verbas, já direcionando, olha, para o Hospital dos Estivadores, porque a gente precisa priorizar a saúde. Eu acho que é um ato muito positivo, mas se você gastar um pouco mais e mostrar à população que foi muito importante para que ela tenha o conhecimento e possa acompanhar, porque não adianta a população ficar fora à margem. Não, eu não acredito na Câmara, não acredito nos vereadores. É ler do engano, porque as coisas acontecem ali. Nós vamos voltar novamente ao aumento de IPTU, nós vamos voltar a impostos, nós vamos trabalhar junto com o prefeito para melhorar o turismo, melhorar nossas praias, dar mais emprego. Nós vamos ter que trabalhar nisso, né? Eu acho que nós estamos associando um pouco o Bruno, porque ele está quietinho aí, está com uma cara aí assustada. Mas Não, a gente vai chamar o intervalo, depois ele vai falar um pouquinho de segurança pública, afinal ele é secretário adjunto, né? A gente já volta, vamos fazer um intervalo e a gente já volta daqui a pouquinho. Olá, já de retorno aqui para o terceiro e último bloco do painel regional. A gente falou no bloco anterior que o Bruno ia falar alguma coisinha de segurança pública também. Você falou na reposição, né? Aliás, no acréscimo de mais câmeras de monitoramento na cidade. Houve a renovação da frota da Guarda Municipal e algumas outras medidas que foram implantadas no atual governo. A gente sabe que, como o governo do Estado tem falhado um pouco, essa atribuição acaba se refletindo e a população acaba cobrando mais da prefeitura, que, embora não tenha essa obrigatoriedade, não há como se afastar dessa questão da segurança pública. Verdade, Geraldo, você pontuou muito bem. A Constituição Federal traz a competência do governo do Estado cuidar da segurança pública. E em relação a fronteiras, a Polícia Federal, enfim, as Forças Armadas num outro âmbito. Mas o município tem a Guarda Municipal para proteção dos próprios municipais. É importante que isso fique claro, porque tem uma lei federal recente, foi aprovada no Congresso Nacional, que traz outras atribuições à Guarda Municipal. Existe, inclusive, uma ação direta de inconstitucionalidade sobre essa lei, sendo discutida no STF, mas que ainda não tem um desfecho sobre essa questão. O fato é que essa lei hoje, ela ocorre, ela está em vigor, é vigente, e nós temos que cumprir. E aí, desta forma, além dessa legislação que o município agora tem que cumprir, você tem um clamor público. A população quer cada vez mais segurança. E o município pode atuar de formas indiretas para garantir essa segurança. E o que seria uma forma indireta? Por exemplo, o monitoramento urbano. Santos, quando assumi como secretário adjunto de segurança, tinha 188 câmeras voltadas à segurança do município. Hoje, Santos conta com 523 câmeras de monitoramento. Foi um aumento de 278% na nossa cidade. Isso é importantíssimo. Essas câmeras ajudaram, participaram de mais de 3.000 ocorrências só no último ano. Esse tipo de trabalho aumenta a segurança e a sensação de segurança. Nós temos um outro trabalho que eu quero trazer dentro da Câmara Municipal de Santos. Cheguei a conversar com a Jéssica aqui agora há pouco, ela me mostrou algumas perguntas que os telespectadores fizeram, e uma delas era o que nós pretendemos fazer no futuro, na Câmara Municipal. E eu vou adiantar um pouquinho, Jéssica, se me permite. Tá à vontade. Uma delas é o alarme monitorado nos próprios municipais. Por quê? O próprio municipal hoje, ele tem que ser coberto por um guarda municipal. Imaginem uma policlínica que funciona no horário comercial, 18 horas ela fecha, até as 8 horas da manhã do dia seguinte ela fica fechada e eu tenho que ter um guarda municipal lá dentro para garantir que o equipamento não seja invadido ou que seja furtado. Haja concurso público, né? Você nunca vai conseguir o cobertor para cobrir todos os próprios. Hoje Santos tem 320 próprios municipais aproximadamente. Se eu trabalhar no regime de 12 por 36, que é o que a Guarda Municipal trabalha, eu preciso de 1.200 homens. Isso é impossível dentro do recurso que o município tem, face ao que ele recebe da arrecadação do Brasil inteiro. Então, nós temos que trabalhar com a tecnologia. Tecnologia, nesse caso, é colocar um alarme monitorado dentro do equipamento, onde no local não acione o alarme, só na nossa central de monitoramento. Ou seja, o indivíduo, ao entrar no local, dispara naquele momento um alarme no nosso monitoramento e não no espaço físico, por exemplo, da policlínica. No nosso monitoramento, nós encaminharíamos uma viatura em tempo real para o local, em 2, 3 minutos você faz o flagrante. Bruno, é possível? É possível. Hoje é feito uma análise inteligente de vídeo em um equipamento da saúde que tinha um índice de furto altíssimo. Hoje esse equipamento tem um índice de zerado de furto no município. Por quê? Pela análise inteligente de vídeo, que é muito parecido com isso. São linhas virtuais que você faz através de um software.
Por que o alarme monitorado ainda é um pouco melhor? Porque o alarme monitorado coloca câmeras dentro do equipamento. Você consegue visualizar quantos indivíduos são, se estão armados, se não estão, e isso vai dar garantia para o profissional da segurança que vai atuar nessa ocorrência, seja um policial militar, seja um guarda municipal, isso faz toda a diferença. Então, nesse sentido, a tecnologia é uma grande aliada da segurança e o município aí sim, legalmente, pode entrar na questão. Aliás, Geraldo, eu queria falar um pouco sobre isso, que ninguém levanta a discussão que precisa ser levantada no país, que se chama Pacto Federativo, que o telespectador não entende o que é isso. Para explicar mais fácil, fazer uma tradução mais popular. De todas as receitas que entram de imposto que é pago no país, isso é dividido entre os entes de poder, entre o executivo, municipal, federal e estadual. As prefeituras ficam com a menor parte disso. E todo momento são cobrados de mais coisas. Segurança sempre foi atribuição do Estado, nunca da prefeitura. Aí nos anos 80 inventaram agora no municipal porque tem que cuidar dos próprios. Agora já estão aumentando a atribuição. Aí, fora que o Bruno falou da tal da operação delegada, que é a prefeitura pagando o bico do policial militar. É sempre a prefeitura pagando, e se exige do prefeito, se exige da estrutura da prefeitura, aí ninguém, tudo bem. E a receita para isso? Te vira ali. Até outro dia não existia Secretaria Municipal de Segurança. Precisou ser feita por quê? Porque a população anseia por segurança. Cobra. E o prefeito tem que se meter. Só que era a atribuição dele. Nós já tivemos... E ninguém discute isso. Cadê nós temos 3 deputados federais da região lá e ninguém levanta essa bandeira lá. Eu não vejo. E para complementar o que o Aldo está falando, eu concordo em gênero, número e grau, tem que ser levantada essa bandeira. 65% de tudo que se arrecada nesse país fica no governo federal, mas as pessoas moram aqui nas cidades. Hoje as pessoas estão aqui, mas 65% de tudo que nós pagamos em imposto é ficado retido no governo federal. Está na hora da gente mudar isso, é o Pacto Federativo, mas infelizmente não é o prefeito, não são os vereadores que têm condição legal de fazer essa mudança. E viram as costas para a cidade, né, Bruno? Você vê, a gente tem aí a maior porta do comércio exterior do país, está aqui em Santos, o Porto de Santos, e não recebe investimento algum. Fazer um túnel ligando as duas margens, uma ponte, sei lá o quê, não se ouve. É sempre deixado para trás. Isso é uma atribuição direta do governo federal através do Congresso Nacional. Nós já tivemos até a cobrança obrigatória de uma taxa para o Corpo de Bombeiros, até que foi julgada inconstitucional. Não era obrigatória. Era obrigatória. Não. Isso começou no governo do Beto Mansur. Então, você era obrigado a pagar. Não, ele mandava um boleto, era compulsório. Quem não pagava não recebia processo. Pelo menos que eu me lembro era assim. Não, era obrigatório. Era obrigatório. Era obrigatório, inclusive quem não pagava ia para a dívida ativa. E seria executado. Ele está errado. Pô, então, o Supremo teve que se manifestar. Aliás, gerava porque mais, outras também prefeituras gerava mais fizeram situações do prefeito querer comandar o comando do bombeiro que não existe. Não, porque o governo do Estado se afastou. Então, nós tivemos um momento em que a corporação do bombeiro ficou, de certa forma, até sucateada, né? Hoje é uma contribuição facultativa, né? Mas infelizmente houve realmente essa distorção aí de competências. Agora, Jéssica, participações? Vamos a elas. Vamos lá. Aproveitar esse finalzinho do Custódio programa. Fernandes para o vereador Ademir Pestana. Vamos lá. Vereador, você foi autor da lei municipal que proíbe o Uber aqui em Santos. Como pretende resolver junto com a prefeitura o problema se a lei é inconstitucional segundo a STJ? Uma lei municipal pode passar por cima de uma lei federal? Olha, eu não conheço nenhum julgamento ainda que dê como a lei inconstitucional. É o mesmo caso da lei da fila dos bancos, tempo de espera, que diziam que era inconstitucional, e a gente conseguiu reverter isso, né? O que a gente procura aí, viu, Jéssica, como é o nome do Custódio Fernandes. O custódio é a legalidade, custódio, né? Você tem o transporte, a lei é clara, o transporte público de pessoas, ele precisa ser autorizado pelo poder público concedente, que é o caso o município. Eu apenas estou fazendo a função que vocês cobram de nós políticos, né? Que é a legalidade. O Uber não paga impostos, né? 25% de todos esses recursos ficam até fora do país. É a mesma coisa se pegar o seu salário sem desconto nenhum e colocar numa conta fora do país. É essa a comparação. O que eu quero buscar é uma justiça. Se cabe para um, tem que caber para outro. Então é esse entendimento que precisa. Agora, ele é mais barato, claro, ele não paga imposto, o carro é particular. Quer dizer, é uma forma de algumas pessoas buscarem algum tipo de receita, né?
com relação ao desemprego que está aí, né? E a gente, sem se a fiscalização, gente né? for pensar dessa forma, é a mesma coisa trazer produtos da China, né? Da China, sem impostos e vender mais barato, é a mesma coisa. O Mas aí, taxista sofre fiscalização na CT, precisa estar capacitado, precisa ter um... é o Uber, diferente, não. né? Como é que ficam nossas creches, os colégios? A gente precisa. Mas você ter é favorável, então, a arrecadação. que se regular? E eu vou te contar, o Uber é contrário da mobilidade nacional que se estuda hoje em Brasília. Eles são contrários, é tirar o carro da rua, não colocar carro na rua. Até entendo que nós temos que ter um transporte público melhor, né? Ainda outro dia na Câmara discutimos lá o aumento de um degrau para facilitar as pessoas. É um caminho, nós precisamos, vem o VLT, mas a tendência é tirar os carros das ruas, não colocar mais. Então é por isso que eu fiz a lei, né? E eu não entendo que ela é inconstitucional, não. Até o presente momento, não. Ela pode ser aplicada no município. Mas você seria favorável à regularização desse tipo de transporte, não? Olha, existe... impostos, enfim. Sim, eu acho que tem que buscar um caminho para isso. Porque ninguém sabe quem é o né? Uber, na verdade, né? A gente não sabe quem é o motorista. Tá sempre Eu fora, não botaria né? o meu filho para um transporte de um motorista de Uber, eu não colocaria. Até, eu vou dar um exemplo simples, Heraldo. Se você pega um Uber aqui e sofre um acidente na esquina de grande monta, primeiro o seguro não vai nem pagar, porque o seguro fez um seguro para um carro de passeio particular, não um carro para transporte público de pessoas. E isso aí, o Código do Consumidor é claro, ele fala claramente. As relações de comércio, elas têm que ser claras, né? Enfim, existe uma opção de falhas aí. Agora a população quer, é mais barato, os carros oferecem um conforto melhor, né? Eu acho que isso precisa rever. Agora, se discute isso em Brasília, eu acho que a hora que se discutir a mobilidade urbana com relação a isso, o prefeito também nomeou uma comissão que está discutindo sobre isso. Agora, como vereador, eu quando fiz a lei, eu sabia que 72% da população não queria a extinção do Uber, é a favor do Uber, mas eu tive a coragem de apresentar a lei, porque apresentei dentro dessa cobrança que eu falei aqui. Não é isso que cobram da gente, a legalidade. É exatamente isso que eu estou fazendo. Agora, se tiver um novo conceito, uma nova alternativa, não sou eu que vou impedir nada. Agora, tem que pagar imposto, não tem dúvida disso, né? Mais participações, Jéssica? Agora, eu queria até aproveitar, Heraldo, Diga. aproveitar porque eu fui acusado também nas campanhas eleitorais aí de ser proprietário de frota de táxi. Eu queria dizer para essas pessoas, falaram 140, 20, isso. Sério? Eu quero dizer para essas pessoas que, Pô, inclusive, dá o seu cartão aí. eu tenho meu. separado todas essas pessoas que me acusaram de uma forma caluniosa, né, de difamação e deselegante. Eu queria dizer para essas pessoas que eu nunca tive, nem eu e nem minha família, o meu ramo sempre foi ótica, nunca tive táxi. E se alguém descobrir que eu tenho um carro, né, um carro de transporte público táxi, todo o meu salário eu dou para você. Todo o salário que eu tenho como vereador nesses próximos 4 anos. Toda a arrecadação Isso do é uma táxi inverdade. Isso realmente me tirou muito voto, mas a gente conquistou novos votos para que a gente conseguisse o objetivo de se reeleger e ser claro, né? E ser um vereador de enfrentamento, que foi o que eu fiz, mas fiz pela legalidade. Eu não tenho absolutamente nada contra ninguém, mas eu tenho que ser justo e tenho que exercer a minha função de vereador naquilo que eu acho que é correto. Muito bem. Jéssica? Vamos lá. O Gabriel do Bom Retiro para o vereador Bruno. Vereador, gostaria de saber quais são as suas propostas e se prestará mais atenção para a Zona Noroeste e para a entrada de Santos. Vamos lá. Obviamente, a Zona Noroeste, a entrada de Santos, fazem parte da cidade, então a gente não pode ter mais atenção para um pedaço ou por outro. Nós temos que lutar pela cidade inteira, inclusive a área continental, que também é Santos. Lá nós temos Iriri, Quilombola, temos Caruara, Monte Cabrão, Ilha Diana. Todas essas partes da cidade de Santos têm que ser olhadas e com muito carinho. Em relação à entrada de Santos, eu acho que o grande problema que causa hoje um trauma muito grande é a segurança. O pessoal que vem de São Paulo, que entra com o carro, que às vezes para ali em algum tipo de congestionamento ou por conta do próprio semáforo, traz essa preocupação. Temos que investir em segurança, mas foi falado aqui, segurança é uma obrigação do Estado, o município não pode avançar muito nessa questão e em boa parte da estrada, a obrigação do monitoramento é da Ecovias. Hoje a gente tem que trabalhar junto à Ecovias para que ela possa instalar novas câmeras e temos que trabalhar um conceito de segurança um pouco mais amplo.
A segurança, esse foi um aprendizado que eu tive com o Coronel Dobel, o Coronel Brito, que aliás, todas as conquistas que foi falado aqui dentro da área da segurança foi conjunto com eles, com o Remo, o seu Onias. Mas é importante que a gente coloque que a segurança, ela é consequência de inúmeros fatores. Ela é consequência de educação, consequência de saúde, saneamento básico, habitação. Quando você tem todos esses fatores funcionando, você passa a ter segurança. Muitos falam que a Suíça é um lugar seguro. E ela pode ser, mas ela não é segura porque ela tem um policial em cada esquina. Ela é segura porque ela tem uma política pública adequada e uma população que transmite segurança, a cultura diferenciada. Eu acho que é isso que a gente tem que avançar. A melhor política de segurança que nós temos é um investimento maciço em educação. Se nós conseguirmos investir maciçamente em educação, nós vamos estar garantindo a segurança não para o próximo ano, mas para a próxima década, para o próximo século, para o próximo milênio. Já foi falado no passado, se você educar os meninos, você não vai precisar castigar os homens. Então está na hora da gente investir fortemente na área de educação. Não pode, vereador. Provar numa PEC há 20 anos não vai ter investimento em educação. Mais uma para encerrar, Jéssica. Vamos lá, o Martinho Leonardo gostaria de parabenizar o vereador Ademir Pestana e o Bruno Orlandi pela eleição, e a pergunta vai para o Ademir. A supremacia do PSDB no Executivo e Legislativo vai fazer com que um projeto de metropolização seja implantado finalmente? Pois até então não existia a conivência política do governo e estamos há 20 anos com esse projeto só no papel. Então, o Martinho sempre presente, né, ex-vereador, mas sempre presente, né, visita muito o meu gabinete também. Ainda ontem saiu uma matéria na Tribuna do Leitor sobre metropolização, que é o que ele aborda aí nessa sua colocação. Eu acho que ele tem toda a razão. Eu acho que o grande caminho é isso mesmo, a metropolização. Eu acho até que na saúde, sabe, Heraldo, a saúde teria que ser vista de uma forma diferente, né? Porque são gestões plenas, cada município tem que fazer a sua saúde, enquanto na realidade quase 50% de toda a saúde de toda a região quem faz é Santos, né? Então isso teria que ser feita de uma forma diferenciada, porque a população sofre com relação a isso. Tem razão o Martinho, não li o artigo, né? Artigo da Tribuna, Martinho, mas chegando no gabinete vou ler sobre isso aí e vou tirar dali coisas positivas para que eu possa, de alguma maneira, ajudar o prefeito e ajudar aí o governador a buscar caminhos para que a gente possa consolidar, né, essa região da Baixada Santista, que para mim poderia ser até um novo estado. Né? Excelente final do Ademir. Eu queria te pedir a parte que nós estamos encerrando o programa. Vamos lá. Mas é rápido. Anos atrás, o ex-vereador Ademir Rodrigues veio propor o estado da Baixada Santista do litoral. Foi verdade. Todo mundo achou um absurdo. Hoje, Deveria. tendo os números que o governo do estado investe em Santos, por exemplo, saúde, que é bem longe do que proporcionalmente a nossa população deveria ser investido, eu não acho que ele está errado. Porque essa história de metropolização, agência com 10, é tudo bonitinho, é tudo planejamento, projetinho, faz um projetinho e parar na gaveta. Nada anda para frente. Já está há 20 anos, é comemorado como a melhor região metropolitana do país. Se aqui é a melhor região metropolitana do país e ainda estamos discutindo isso, como o Martinho colocou, imagina as outras. É verdade. Bom, não temos mais tempo, estamos encerrando o programa. Eu agradeço muito ao Ademir Pestana, vereador reeleito à Câmara de Santos. Agradeço também ao Aldo Neto, nosso jornalista, sempre presente nas discussões políticas da cidade e da região. E agradeço também ao Bruno Orlandi, vereador eleito aqui de Santos, e a Jéssica Souza, sempre presente aqui na bancada do Painel Regional. Agradeço a vocês, muito obrigado e até amanhã.